Se você tivesse colocado 100 mil reais em bitcoins no topo em 2021, teria visto virar pouco mais de 30 mil. Quem aplicou em 2018, no auge da euforia, viu o preço cair quase 80%. Agora me diz, isso é reserva de valor ou teste de fé? O ouro levou milhares de anos antes de se tornar dinheiro, moeda. O Bitcoin levou pouco mais de 10 anos. E os dois dependem exatamente da mesma coisa. Mas a pergunta que quase ninguém está se fazendo é: Bitcoin é reserva real de valor ou só fé esperando o próximo comprador? Toda economia é sustentada com base na fé. Você acredita que o banco vai honrar os seus depósitos? Você acredita que o governo vai honrar a sua moeda? Você acredita que alguém vai aceitar aquele papel em troca de trabalho? A fé é a certeza das coisas que se espera e a convicção das coisas que não se vê. Mas tem um detalhe importante. Existe a fé ancorada e existe a fé circular. A fé ancorada está exatamente ancorada na utilidade, na produção real e na demanda crescente. Já a fé circular está amparada única e exclusivamente na expectativa de valorização futura. O ouro teve valor antes mesmo de se tornar dinheiro. Ele sempre teve utilidade. É usado em joias, em eletrônica, como reserva física de valor. A demanda do ouro existe fora da narrativa. O ouro não precisa de marketing. Mas e o Bitcoin? O Bitcoin já teve várias narrativas. Primeiro, o dinheiro eletrônico peer-to-peer. Depois, a reserva real de valor do século XXI. O hedge contra a inflação. A adoção institucional vai validar tudo e tudo será resolvido. Cada novo ciclo traz uma nova camada de fé. Toda fé tem seu fundamento invisível. Aquilo que você não pode ver, que você não pode tocar, que você não pode confirmar completamente. No caso da religião, é Deus. No caso do Bitcoin, é Satoshi. Ninguém sabe quem é, ninguém nunca viu, ninguém sabe se está vivo. Mas milhões seguem o código deixado por ele. Toda fé tem seu texto fundador. No Bitcoin, é o white paper. Toda fé tem seu momento de revelação. No Bitcoin, o bloco Gênesis. Quanto mais invisível é o fundador, mais poderosa é a aura. Mistério aumenta a reverência e a reverência reduz questionamentos. No caso do Bitcoin, esses elementos são claros. Escassez programada, 21 milhões, nunca mais. É como ter vagas limitadas para o paraíso digital. Descentralização, sem governo, sem bancos, sem confisco, identidade ideológica, validação institucional, ETFs, fundos, Wall Street. Toda fé também tem seus evangelistas e eles são incansáveis. Eles dizem: você ainda não entendeu, isso é só o começo. É inevitável. Eles não vendem apenas um ativo, eles vendem identidade, eles vendem pertencimento, eles vendem a sensação de que você está à frente do sistema. E identidade é muito mais poderoso do que qualquer argumento. Quem compra identidade não quer ouvir dúvida, ele quer ouvir uma confirmação. E o elemento mais poderoso, a crença de que alguém irá pagar mais depois. Mas escassez matemática não é sinônimo de valor. Escassez cria urgência, urgência cria impulso, mas impulso é diferente de fundamento. E toda fé em crescimento acaba produzindo, inevitavelmente, os chamados falsos profetas. Aqueles que exageram, aqueles que prometem riqueza, aqueles que juram que jamais o preço irá cair, aqueles que transformam volatilidade em oportunidade divina. E o que os falsos profetas do Bitcoin não dizem? Eles não dizem que já houve quedas de 80%. Eles não dizem que a correlação com ativos de risco é muito alta. Eles não dizem que a liquidez global influencia muito no movimento. Eles não dizem que a cada bull market, milhões de recém-convertidos acabam ficando presos no topo, acabam entrando tarde demais. Eles falam de liberdade, mas não falam de probabilidade. Eles falam de revolução, mas não falam de risco. Eles falam de inevitável, mas o mercado não reconhece inevitabilidade. Vamos aos números. Em 2017, o Bitcoin chega a quase 20 mil dólares. Em 2018, cai para 3 mil. Em 2022, chega em 67 mil. E na sequência, cai outra vez para 20 mil. Isso não é comportamento de reserva de valor clássica. Isso é comportamento de altíssimo risco. Ele sobe quando a liquidez global sobe. Ele cai quando a liquidez seca. Ele responde a juros, ele responde a fluxos, ele responde a estímulos. Reserva de valor deveria preservar valor. Se o Bitcoin depende de fluxo constante para fazer o papel que se espera dele, ele preserva valor ou ele só testa a sua fé? Agora eu quero tirar você da posição de investidor e colocar você na posição de líder. Porque afinal de contas as empresas também vivem de narrativas. Elas dizem: estamos crescendo, estamos evoluindo, escalando, expandindo. Mas saiba que crescimento sem geração real de caixa é fé. Uma empresa que tem uma escassez de concorrente, não necessariamente ela é relevante. Hype interno não é fundamento. Valor não é valuation. Então, se você lidera uma empresa, a pergunta certa a se fazer não é se Bitcoin é ouro de tolo. É se você está gerando valor estrutural ou se você está apostando única e exclusivamente numa expectativa futura. O Bitcoin é descentralizado? Sim, mas isso não elimina o risco. Isso elimina o intermediário. No sistema bancário, se algo falha, o sistema
garantidor. No Bitcoin, ao fórum. Isso parece proteger, mas isso traz mais responsabilidade. Não elimina por completo todos os riscos que você tem. Tulipas, subprime, empresas.com, NFTs, toda bolha responde ao mesmo padrão. Os primeiros investidores a entrarem parecem visionários. Os últimos parecem tolos. Mas tem algo que ainda é mais desconfortável. Os primeiros tolos ficam ricos porque os últimos pagam a conta. Quem é você nessa hora? O visionário ou o financiador da saída de alguém? Toda fé tem três elementos: um fundamento invisível, um texto fundador e uma comunidade ativa. O Bitcoin tem as três, mas a fé estrutural tem um quarto elemento: aquilo que é concreto e útil fora da crença. O ouro continua sendo útil mesmo sem narrativa. Terras continuam produtivas mesmo sem marketing. E uma empresa lucrativa continua gerando caixa mesmo sem o hype. Se amanhã a narrativa do Bitcoin diminuir, o que sustenta um preço? Código ou a conversão contínua? Então vamos ser diretos e dizer o que ninguém quer dizer. O Bitcoin pode ser ouro digital, mas ele também pode ser ouro de tolo. E agora deixa eu ser ainda mais direto no caso das empresas. Muitas vezes o que quebra uma empresa não é a falta de dinheiro, é a crença exacerbada nas próprias narrativas. Quando uma empresa começa a acreditar que crescimento é valor, que valuation é lucro, que escassez de produto é diferenciação, isso tudo leva a um cenário em que, quando a fé interna cresce mais rápido que a estrutura, o mercado faz com a empresa o mesmo que o Bitcoin faz com seus ciclos. Ele corrige, ele testa, ele expõe. E líderes que vivem de fé transformam empresas sólidas em ativos especulativos. O risco real não é o código, é o excesso da fé em algo que não está estruturado. Toda economia é ancorada em um sistema de crenças, mas existe crenças ancoradas em produção e crenças ancoradas em expectativas. O ouro tem a fé ancorada em milênios de utilidade. O Bitcoin tem a fé ancorada em escassez matemática e expectativa coletiva. Se amanhã ninguém mais falar de Bitcoin, ele continua tendo valor? Ou depende da continuidade da narrativa? Essa é a linha invisível que separa valor de hype. Narrativas criam riqueza temporária, estruturas criam riquezas duradouras, países quebram quando confundem recursos com riquezas, empresas quebram quando confundem crescimento com valor, investidores quebram quando confundem preço com fundamento. O Bitcoin pode enriquecer pessoas, mas enriquecer não é o mesmo que criar valor estrutural. E aqui vem o ponto desconfortável. Não é errado acreditar, não é errado investir, não é errado especular, mas quando o investidor vira convertido, ele deixa de calcular o risco. E quando a narrativa vira dogma, questionar vira heresia. E o mercado não é igreja. O mercado é probabilidade. O ponto é que toda fé baseada na expectativa de valorização futura precisa de novos convertidos de forma constante para se sustentar. E quando o número de novos convertidos diminui, a matemática aparece. É a arte de viver da fé, só não se sabe fé em quê. Fé pode construir civilizações, mas fé aplicada a preço exige clareza e lucidez brutal. Eu não estou dizendo que Bitcoin seja uma fraude, mas talvez ele não seja o que a maioria das pessoas acredita. E quando um ativo depende mais da narrativa do que da sua utilidade, o risco já não está no código e sim na psicologia coletiva. Então comenta aqui uma palavra só. Na sua visão, Bitcoin é valor ou fé esperando o próximo comprador? Comenta, fé ou valor? Eu sou Rodrigo Inácio e se você gostou desse episódio, já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sino das notificações, porque crescer é método, quebrar é descuido e fé sem estrutura vai te cobrar juros mais cedo ou mais tarde. Eu te vejo aqui no próximo Leitura de Risco.